Você provavelmente já ouviu falar que nós viemos dos macacos. E essa é uma frase comumente disseminada no nosso dia a dia. Porém, essa afirmativa não é inteiramente correta. Nesse vídeo, nós iremos entender um pouco sobre a história da evolução humana e quais técnicas foram utilizadas para dividir essa história pelo tempo. A hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é de que a espécie Homo sapiens surgiu na África há 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Mas o que seria a evolução? Dentro da biologia, a evolução é a mudança gradual das características herdáveis na população, ou seja, quando os genes são passados para frente e são modificados por fruto de processos como mutações e selecionados pela seleção natural, conceito desenvolvido por Darwin e Wallace. Acredita-se que os primeiros hominíneos, linhagem Homo, evoluiu de um ancestral em comum entre os grandes primatas de hoje, que viveu entre 8 e 6 milhões de anos atrás. A partir dessas modificações, uma linhagem se ramifica em duas outras, que são relativamente distintas entre si de seu antepassado comum. Cerca de 2 milhões de anos atrás, teria surgido então o primeiro exemplar dos hominíneos, o Homo habilis. Ele também seria o primeiro da linhagem a ser capaz de usar ferramentas. Em seguida, na linha evolutiva, teria surgido o Homo erectus, que tinha uma forma de andar e proporções corporais mais próximas às dos humanos modernos. Também é nesse momento que os hominídeos começam a dominar o uso do fogo. Já os neandertais eram uma espécie de homo que coexistiu com os humanos modernos por um tempo. Eles eram caçadores habilidosos, capazes de caçar uma variedade de animais, e demonstraram habilidades artísticas, como pinturas em cavernas e o uso de joias. Além disso, praticavam rituais funerários, indicando uma complexidade cultural e social. Essas descobertas sugerem que os neandertais eram mais sofisticados do que se pensava anteriormente. Os denisovanos são um acréscimo recente à árvore humana. Em 2010, o primeiro espécime foi encontrado na caverna Denisova, no sudeste da Sibéria. Pouco se sabe sobre seu comportamento, e são necessários mais estudos sobre suas interações com neandertais e outras espécies Homo. Mas então, como os cientistas fizeram para descobrir tudo isso sobre nossos antepassados? O segredo está em uma técnica chamada de paleogenômica. Ela é uma janela para o passado, permitindo-nos vislumbrar a história evolutiva da vida na Terra. Este campo interdisciplinar não apenas combina métodos de paleontologia e genética, mas também incorpora avanços em bioinformática e biologia molecular para reconstruir a história genética de organismos que viveram há milhares ou até milhões de anos. A detecção de traços genéticos em fósseis é feita através da análise do DNA ambiental, o eDNA, buscando por material genético deixado por organismos no ambiente. Esse DNA, extraído de amostras do solo, esse processo nos permite obter informações sobre a biodiversidade antiga e a evolução das espécies. Savant Pabo, um pioneiro neste campo, não só decifrou o genoma do homem de Neandertal, também foi o cientista que primeiro identificou o Denisovanos como uma nova espécie de hominídeos. Essa descoberta foi revolucionária, pois revelou uma complexidade inesperada na árvore genealógica humana e mostrou que os Denisovanos cruzaram com humanos modernos, assim como os Neandertais. Além de que, o DNA de ambas as espécies extintas está presente em algumas populações humanas modernas. A importância dessa hibridização é imensa, pois esses eventos influenciaram diretamente a nossa evolução. O DNA dessas espécies extintas trouxe adaptações que podem ter sido benéficas para a sobrevivência em diversos ambientes. Essas variantes genéticas afetam aspectos como a resposta imunológica e a resistência a doenças, além de fornecerem dados sobre a migração humana ao longo do tempo. A análise de DNA antigo nos permite entender como os seres humanos se adaptaram a diferentes ambientes e a desafios ao longo do tempo. A paleogenômica foi um importante passo para podermos entender melhor o nosso passado e, para muito além dele, compreender a forma que nosso presente foi moldado e como ele pode mudar nosso futuro. Muito obrigado, espero que você tenha gostado da nossa apresentação e do nosso vídeo e que você tenha se apaixonado, assim como nós, por essa área magnífica que é a paleogenômica.